não está gravando ainda. Pronto. Olá, professora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas aqui vai o nosso trabalho, né, para esse seminário da disciplina de silvicultura clonal. E o grupo é composto por mim, Luiz Felipe, pela Luciane Abrante, Samara Lopes e a Larissa Sônia. O nosso tema é a evolução da silvicultura clonal em Theobroma cacau, o vulgo cacau. A origem do cacau. Ele pertence à família Malvaceae. Ele é originário da bacia hidrográfica do Rio Amazonas, na América do Sul. Ele é nativo do Brasil. A sua altura pode chegar a 20 metros, em ambientes sombreados, sem poda humana. Já em condições de cultivo, usualmente a sua altura chega de 3 a 5 metros. A fruta é ligeiramente ácida. Pragas e doença. A monoliase, causada pelo fungo, atinge as culturas do cacau e do cupuaçu, que ela sofre os maiores impactos da praga. Ela diminui cerca de 80% da produtividade. Já a vassoura de bruxa, que é a Crine pelis, a contaminação se dá quando os esporos, fase reprodutiva do fungo, se fixa na superfície dos ramos, ou fruto, em crescimento. Em seguida, elas lançam filamentos chamados hifas, que pertencem às células do vegetal. Aqui tem alguns países que foram atingidos pela monoliase. Venda do fruto. Pois além da venda do cacau como matéria-prima para as indústrias de alimentação humana, ela pode também ser utilizada na alimentação animal, em forma de farelo. Vendendo essa matéria-prima do cacau, aumenta a produtividade do animal. Maior produção no Brasil. Atualmente, 90% da produção nacional está concentrada principalmente em 2 polos, que é no litoral sul da Bahia, que abrange 26 municípios da Mata Atlântica, e na Transamazônica, que engloba 11 cidades paraenses na região da Floresta Amazônica. O Pará vem surpreendendo e ultrapassou a Bahia, a então líder na produção. A exportação do cacau. O Brasil é o 7º maior exportador do produto no mundo. A agregação do valor do cacau supera 2.000%, desde a amêndoa até o chocolate. A cadeia produtiva movimenta 20 bilhões do território nacional. Exportação do cacau. Alcançado a 113ª na exportação total e 97ª nas exportações de indústrias das transformações. Em 2009 foram exportados aproximadamente 51 milhões de toneladas de cacau em pó, a manteiga ou a pasta, resultando em uma renda de aproximadamente 200 milhões de dólares. Já agora, em 2020, os 5 primeiros meses indicaram 20 milhões e 52 mil toneladas, com a participação de 0,1 na exportação total, rendendo cerca de 83 milhões de dólares. Tá. Então, eu vou falar um pouco sobre a evolução da silvicultura clonal no Brasil, do cacau, fazendo, então, uma linha histórica. Bom, com o descobrimento do chocolate e a divulgação do mesmo para outros continentes, o cacau ele passou a mover uma economia muito significativa. Então, ele despertou interesse
de realizar esses plantios em algumas regiões, que têm as mesmas condições edafoclimáticas semelhantes ao seu habitat natural. Bom, em meados do século XVIII, o cacau ele foi plantado no sul da Bahia. Então, essa região, por ela apresentar, então, condições climáticas e nutricionais boas para o desenvolvimento do cacau, transformou, então, essa região como o maior centro brasileiro de produção do cacau. Bom, já na metade, então, do século XXI, o mesmo foi levado para a África, onde, a partir daí, começou a ganhar o mundo, tendo exportação para outros continentes, como Ásia e Oceania. Bom, o cultivo do cacau no Brasil ele só foi permitido a partir de 1677, através de uma carta régia que autorizava alguns colonizadores a plantar. Então, diversas tentativas foram feitas também no estado do Pará. No entanto, a maioria foi fracassada devido ao baixo teor nutricional das terras. Geralmente, que essas terras possuem floresta amazônica, geralmente as terras elas são pobres em nutrientes. Bom, então nem por isso o cacau ele deixou de ser produzido na região. Em 1780, ele ultrapassou 100 arrobas de cacau. No entanto, ele não teve energia suficiente para se instalar como alternativa de renda para as comunidades que realizavam o plantio. Então, ele atua simplesmente, ele atua hoje em dia, naquela época e hoje em dia, como atividade extrativista. Bom, a implantação do cacau no sul da Bahia, ele ocorreu através de indivíduos trazidos de outras regiões nacionais ou estrangeiras. Embora essa tecnologia de plantio, de enxertia, ela vem de domínio desde 1930. Até 1960, a utilização de sementes fornecidas por entidades de pesquisa ou nos plantios comerciais eram mais utilizadas. A propagação vegetativa ela era muito utilizada em muitos países produtores de cacau na década de 50. Entretanto, na década de 60, depois da descoberta da heterose nas progênies F1, o que é a heterose? A heterose é quando tem um aumento na qualidade biológica daquele indivíduo, né? Então, ele fica mais resistente. Então, se descobriu aí na década de 60 a heterose nas progênies F1. Então, se iniciou o plantio de híbridos do cacau, que são cruzamento de espécies diferentes, né? Então, em 1963, foi criado o Centro de Pesquisas do Cacau, que é a CEPLAC. Bom, começaram os testes de híbridos interclonais, os quais foram obtidos de cruzamento entre materiais introduzidos de outros países e material local, conhecido como tipo comum. Então, era realizada aí o cruzamento desses materiais que eram advindos de outros países e materiais vegetais que eram aqui da região mesmo do sul da Bahia. Bom, alguns híbridos, eles foram obtidos através de cruzamentos entre diferentes materiais do tipo comum. Os materiais com boas características agronômicas eram recomendados a produtores de cacau. Bom, um grande número de híbridos, então, foi misturado para se ter uma ampla diversidade genética e para evitar problemas de autoincompatibilidade com pragas e doenças. Os materiais locais, apesar de estarem bem adaptados às condições climáticas aqui da região, e com boa produção, também eram suscetíveis a doenças. E, por outro lado, apresentavam uma pequena variabilidade. Então, tinha esses prós e contras, né? Bom, já em 1970 até 1990, surgiram as sementes híbridas. E, por sua vez, predominaram os plantios ali na região. Por volta de 1985, a CEPLAC distribuiu mistura de sementes originada de híbridos de diversos clones, sem controle de progênio, proveniente de cruzamentos interclonais entre cacaueiros da Amazônia e Trinitária, no qual, a partir disso, né, a distribuição das sementes, em
1989, no dia 22 de maio, foi o dia que surgiu a vassoura de bruxa no sul da Bahia. Bom, as plantações elas foram dizimadas, porque grande parte desses clones que eram plantados, eram materiais susceptíveis e bastante uniformes. Bom, as áreas provenientes de materiais híbridos também foram atacadas, entretanto, no meio delas foram encontradas algumas plantas livres da vassoura de bruxa, no qual era a escavina, que foi usada na produção desses híbridos, principalmente a SK6 e em maior proporção a SK12. O SK6 e o SK12, eles já tinham sido relatados em outros países que eram resistentes à vassoura de bruxa. Portanto, quando ocorreu esse ataque, as plantações já esperavam que que esses dois materiais eles já iriam sobreviver, né? Porque os mesmos eles já apresentavam aí uma melhor resistência aos ataques. E o SKvina, ele foi um dos materiais genéticos propulsores do melhoramento genético do cacau. Foi a partir dele que começou, então, o melhoramento genético através da resistência, né, para materiais que iam resistir à vassoura de bruxa. Por volta de 1990, então, devido aí às metas de expansão da lavoura do cacau e o aumento da demanda por sementes, foram adquiridas as sementes de polinização aberta entre diferentes clones. Que seria isso, polinização aberta? Seria a polinização livre desses materiais que estavam ali no plantio. E ainda a mistura dos híbridos, eles foram reduzidos a cruzamento entre indivíduo comum de cacau e cacau trinitários, o que originou, então, um material aí suscetível à vassoura de bruxa. Bom, em 1996, após observações e avaliações no germoplasma da BAG, os primeiros clones foram recomendados aos produtores. Bom, no campo, esses materiais resistentes, eles eram enxertados em planta adulta, porque as raízes elas já estavam formadas, e com isso aumentaria e apressaria, né, o início da produção. Posteriormente, no germoplasma, foram identificados outros clones livres de doenças. Não se sabia se a origem desses materiais, desses clones, eles eram de origem genética se tinham fontes relacionadas aí ao SKvina. Então, não se soube na época a origem desse material genético. Bom, em consequência ao ataque de bruxa, cultivos de cacau a partir de clones resistentes foram adotados. Para a escolha clonal, foram extraídos, então, seleções locais, através das fazendas dos agricultores, extensionistas e pesquisadores de instituições que tinham ali, que era da região, né? Bom, então a seleção clonal, seleção de clones resistente à vassoura de bruxa, com auxílio dos produtores, foi realizado. Então, se deu o nome de melhoramento participativo, que são as primeiras seleções de clones resistentes à vassoura de bruxa, com a participação dos produtores da região. Então, esse programa era uma maneira de acelerar o programa, assim, se ter um clone mais rápido, resistente à vassoura de bruxa. E também, essas plantas, elas já eram encontradas no campo em fase adulta, e era realizada ali as seleções para sua identificação e foram codificadas como VB. Os clones foram codificados como VB, vassoura de bruxa. Bom, posteriormente, então, a CEPLAC, ela encorajou os produtores a fazerem as próprias seleções, com o acompanhamento dos agrônomos e técnicos do CPEC e do SENEX. E o programa ficou conhecido como melhoramento participativo, que então a CEPLAC ela realizava ali juntamente com os produtores da região
a realizar as próprias seleções de indivíduos mais vigorosos, né, para que ocorresse, então, um melhoramento, para que realizassem ali o melhoramento genético. Bom, para evitar o problema de incompatibilidade, a CEPLAC, então, recomendou fazer os testes de compatibilidade nos materiais selecionados nas fazendas, e, de acordo com os resultados, fazer a distribuição desses materiais. E a distribuição correta no plantio ou durante a enxertia, para evitar problemas de baixa fecundação dos produtos e, consequentemente, a baixa produção. Nos plantios de clones, a disposição das plantas de diferentes genótipos de incompatibilidade era muito importante. Então, no uso, foi utilizado, então, no caso, o uso das sementes híbridas, que foi iniciado em 1960. A autoincompatibilidade naquela época não era problema, porque havia uma mistura de diferentes híbridos. Com o uso da propagação vegetativa das seleções feitas nas fazendas, então foi realizados testes de incompatibilidade, no qual foi muito difícil naquela época, porque muitos produtores que participavam do programa de melhoramento participativo, eles não fizeram as seleções dos clones, então foi um pouco difícil naquela época. Então, isso causou, então, muita baixa produção em algumas fazendas, porque não tinha sido identificadas nas fazendas as plantas que eram resistentes e autocompatíveis. Isso pode ser explicado também porque da presença de 2 alelos de incompatibilidade da escassez, o que era transmitido às progênies, sendo que 2 alelos de incompatibilidade são dominantes em relação aos alelos de compatibilidade, então causava aí essa baixa produção. A única fonte de resistência utilizada na época de distribuição dos híbridos era a procedente da escavina, e como o mesmo já tinha relatado, a incompatibilidade que eu citei anteriormente tinha esse problema. Então, a partir do melhoramento participativo, iniciou a identificação e seleções dos materiais autocompatíveis resistentes na fazenda, através da CEPLAC. Bom, hoje muito se investe em estudos de melhoramento para obter variedades altamente resistentes a doenças com elevada produtividade. Para isso, então, consta-se com o apoio do governo federal, secretarias de entidades de ensino superior, que conseguiram desenvolver cultivares clonais resistentes, com tecnologias de enxertia, enraizamento de estacas, poda fitossanitária, associada com os fungicidas. Essas tecnologias elas foram aprovadas por agricultores e permitem com que o cacau conviva com a doença sem provocar grandes prejuízos. É como eu disse aí, a vassoura de bruxa não tem como evitar. Geralmente o cacau ele é propício a essa doença, mas os cultivares de hoje em dia eles fazem com que o cacau ele possa sobreviver mesmo com a doença. Tá sem áudio. Vamos lá. Qual o método mais utilizado de propagação vegetal? O método mais utilizado para o cacau é a estaquia, onde a parte usada no enraizamento é um ramo. E ela é chamada de estaca de ramo, né, que vai ser inserida em meios de cultura ou em tubetes para acontecer o seu enraizamento. Essa prática não é uma
técnica nova, ela é uma prática bem antiga, né? E já foi testada e usada na América Central desde a década de 1950. Essa técnica da estaquia, existem várias formas também da estaquia, né? Assim como a estaquia em Z, a estaquia em T invertido. A do cacau, ela é mais utilizada nessa de estaca de ramo, né? Que é onde se retiram as partes, alguma parte dela, seja um caule, costuma se fazer com a parte aérea, né? Mais nova, ainda com a planta jovem, e inserida em meio de cultura, né? Ou diretamente no tubete, com vermiculita e água, acaba acontecendo o seu enraizamento. O objetivo, né, da micropropagação ou da propagação vegetativa, propriamente dito, são as resistências a doenças e pragas, né, como a monilha e a Cripelles perniciosa. Ambos são fungos causadores, né, o Crinipelles é da vassoura de bruxa, só que esse monilha também ele causa a mesma necrose no cacau, a mesma não, mas bem parecida com a vassoura de bruxa, né? Por isso, o objetivo hoje principal da propagação vegetal é obter plantas resistentes, né? Tanto a resistência a doenças e pragas, como também resistência à adaptação climática, né, ou à região, aumento de produtividade. Cria espécies com rápido desenvolvimento e maior produtividade, né? Assim como aí duas imagens de dois plantios, como que mostra uma árvore de cacau repleta de cacaus maduros, e a outra em crescimento. Isso aí representa bem o que é a clonagem hoje do cacau. E conforme Sodré, o manejo no processo de estaquia, quando realizado adequadamente, né, o enraizamento das estacas, para a maioria dos cones, ocorrerá em 40 a 50 dias no verão, e entre 45 a 60 dias no inverno. Isso aí varia de região para região, né? Hoje, como foi propriamente dito aí pela Larissa, os maiores plantios estão lá para o Nordeste, parte do Sudeste, com alguma parte aqui no Mato Grosso, devido às pesquisas, né? A evolução das pesquisas que tiveram para cá, mas não para fins comerciais, tanto quanto no estado da Bahia, Espírito Santo e um pedaço do sul do Brasil. Bom, o método de propagação vegetativa, bem conhecido como forma convencional, por vias de sementes, como a Larissa havia dito, que não possuem um plantio de forma homogênea. E, como o Luiz falou, que é bastante utilizado para os plantios de clone, são as estacas e a propagação vegetativa bastante a micropropagação, que é utilizada para empresas de grande estrutura, que produz bastante muda em larga escala. Vou falar um pouquinho dela, sobre a micropropagação. Que é dividido em várias etapas. Primeiro você vai a campo, escolhe a planta mãe, que é conhecida como a planta matriz. Depois, a primeira etapa, você vai lá e extrai o extrante, o guiço. Daí, na segunda etapa, você faz a multiplicação de broto. Que você vai lá, depois de extrair o DNA, tudo,
você faz isso tudo no laboratório. E depois é feito o alongamento e enraizamento. Você tira várias mudas daquele local. Depois de extrair as raízes e fazer o alongamento, vai para a aclimatização, que é a transferência do ambiente natural. E a muda vai crescer e assim melhorando o clone. A produção de mudas em larga escala. É realizada em instalações denominadas biofábricas, que possuem laboratórios com equipamento moderno, onde ocorre as técnicas, biotecnologias, que permite a produção industrial in vitro e seja bastante produtivo, porque você consegue fazer muitas mudas, né, com pouca quantidade de você retira da planta-mãe. E aqui eu trouxe as novidades do mercado em relação ao valor dessa muda. Para você obter uma muda tem um melhoramento melhor, que é feito igual tenha, seja de pequeno porte, produz cedo, né? Ela no Mercado Livre é R$ 69,00. E esse valor normalmente é nessa faixa de preço. Tem esse outro site, MF Rural, que eu encontrei na internet. Também está nesse valor. Bom, o estado que mais produz produção de cacau é o estado da Bahia, do Espírito Santo também. É responsável por mais de 77% da produção brasileira. Isso realizado no último levantamento do governo federal. Foi de 154 toneladas, com receitas, estima-se 1,346 bilhão. E o cacau do sul da Bahia é uma cultura que possui mais de 200 anos de história, tradição, que é conhecida também por ter um dos melhores chocolates, nacional e internacional, pela alta qualidade. A biofábrica realiza grande investimento em ciência e tecnologia na muda de cacaueiro. É uma fábrica de alto potencial que tem lá na Bahia, que trabalha com a resistência da vassoura da bruxa e o valor agronômico da cultura da muda de cacau. E vocês sabiam que existe o Dia do Cacau, que é o dia 26 de março? E quem é que não gosta de um verdadeiro chocolate, né? Quem é que não ama o chocolate? E aqui eu trouxe algumas curiosidades sobre o cacau. Vocês sabiam que para se obter 1 quilo de chocolate precisa de 1.000 grãos? E para isso, hoje a ciência vem sendo estudada cada vez mais para realizar o melhoramento desses frutos,
tem a O maior tempo, quantidade de grão. o tempo acabou. Extrapolou? E é isso, gente. Obrigada. E é isso. Até mais. Tchau.